Dolores era uma fina mulher de 40 anos, dona de um corpo esbelto com 1,75 de altura, 65 quilos, cabelos pretos e longos, seios sensuais e muito charme no vestir. De personalidade forte e determinada, trabalhava na área administrativa de importante transportadora de cargas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ainda solteira, por consequência de várias tentativas frustradas de encontrar sua cara à metade, pois os pretendentes, quando não eram pessoas vazias de mentalidade, eram sujeitos propensos a machismo ou possíveis tolhidores de sua liberdade. Tinha seu coração ainda aberto a novas histórias. Filha única de católicos e família conservadora, Dolores, no entanto, possuía sua mentalidade atualizada com a realidade do novo milênio. Há tempos não via sua prima Andréia, 30 anos, loira, magra, de pequena estatura, 1,57 de altura e 55 quilos, muito desembaraçada e que morava na casa herdada dos pais, tio de Dolores, em Santo Antônio da Patrulha, localidade distante e colonial, a cerca de 100 quilômetros da capital gaúcha. Andréia, também filha única, morava na cidade alta desse lugar, onde também ficava o cemitério municipal. Através das redes sociais, Andréia descobriu Dolores e enviou um pedido de contato. Assim, a prima da capital foi convidada para passar um fim de semana na antiga mansão de seus tios e botar a conversa em dia com Andréia. Santo Antônio da Patrulha tem muitos atrativos em qualquer época do ano, pois é grande produtora de rapaduras, melado de cana, guloseimas de amendoim e a famosa cachaça de Santo Antônio, itens muito famosos além de uma população hospitaleira. Após muitas insistências de Andréia, Dolores finalmente chegou na cidade no sábado à tarde para retornar no domingo. Mas logo que se aproximou do lugar em seu carro, o tempo foi ficando feio, com prenúncio de muita chuva. Ao chegar, quando Andréia abriu a porta para recepcioná-la, um relâmpago rasgou o céu já negro e começava a chover. Indiferentes, elas se abraçaram e Dolores foi aconselhada a guardar o carro para depois se acomodar. E assim foi. Ao entrar na casa da prima, um relâmpago fez estourar um transformador de luz próximo, cortando a energia. Ficou tudo escuro. Andréia logo acendeu muitas velas, várias já em cartiçais, como se fosse um hábito fazer uso desse recurso. Ela fez um comentário. Tem faltado luz seguido ultimamente. Já era para eu ter comprado lanternas e luminárias, mas acabo sempre deixando para lá. Não faz mal, Andréia. As velas clareiam bastante e parece tornar o ambiente mais agradável, disse Dolores. Mas a luz de velas não revelava a estranha palidez de Andréia, que mesmo a luz por ser loira e de pele clara, pouco se percebia. Conversaram bastante e após o jantar à luz de velas, muita chuva lá fora e alguns vinhos, foram dormir, cada uma em seu quarto. Andréia acomodou a prima em uma das suítes da frente da casa ao lado da sua, ficando as portas uma de frente para a outra. A mansão ainda estava mobiliada e decorada à época dos pais de Andréia. Quase nada possuía da atualidade. Era imensa, de 2 pisos e um porão habitável, onde a metade era acomodações para empregados e a outra metade era a garagem fechada para 3 ou 4 veículos. Em passado distante, essas dependências de empregados alojavam escravos. Não tinha hall de entrada. A porta externa já dava para o amplo living com lareira. Tinha um longo corredor central levando à direita para a copa, cozinha e lavanderia. À esquerda, escritório, ampla sala com TV, mesa de snooker e bar. Ao fundo do corredor, a escada que no piso superior era um corredor igual, distribuído ali 6 suítes,
3 de cada lado. A mesma escada levava também para a parte inferior da casa. Dolores percebeu que nas paredes dos corredores de baixo e de cima haviam cartiçais, uns já com velas e outros vazios. Como também, embora a mansão fosse imensa, não tinha aspecto luxuoso. Os móveis e decorações eram fúnebres, escuros e emanavam leve cheiro de mofo. Mas ela nada comentou com a prima, mesmo porque ambas pareciam estarem mais interessadas em dormir, já que a incessante chuva e muitas taças de vinhos depois convidavam para isso. Dolores dormiu por cerca de 1 hora, tendo a sensação de haver dormido a noite toda. Acordou e percebeu que a chuva continuava, mas em baixa intensidade. Ainda sem luz, ouviu no corredor passos de mais de uma pessoa. Parecia que havia mais visitas na casa. Em seguida, passou a ouvir murmúrios e risadinhas de mulheres vindo da porta em frente à sua. Pensou que Andréia havia de fato recebido novas visitas, mas achou estranho tê-las recebido em seu quarto. Dolores tentou ignorar, mas a curiosidade foi maior. Abriu a porta para espiar. Viu que o corredor estava escuro e a porta fechada de Andréia havia marcas de claridade vindo de dentro. Passou a ouvir mais claramente conversas risonhas. Não se contendo, Dolores espiou pela fechadura. Então ela viu Andréia com 2 moças com o mesmo porte físico dela, uma também loira e a outra de cabelos pretos. As 3 seminuas na cama e uma aliciando a outra. Dolores não se chocou, mas sentiu-se constrangida e, procurando não fazer barulho, voltou para o seu quarto. Mas, sentindo sua garganta seca, acendeu as velas do cartiçal que havia trazido após o jantar e foi até a cozinha procurar algo para beber. Ela só bebia água, na falta de outra coisa. Chegando lá, viu sobre a mesa uma garrafa de vinho pela metade. Procurou um copo e bebeu. De repente, ela sentiu atrás de si uma presença. Virou as velas para iluminar e teve uma surpresa. As 4 passaram a trocar carícias e foram indo para o andar de cima, excitadíssimas e empolgadas, fazendo de Dolores o centro das atenções. E assim, ela quase não percebeu que foi levada ao quarto e à cama de Andréia, onde, em meio às emoções que jamais teve, também não percebeu as mordidas perfurando seu pescoço. Em alguns segundos, Dolores perdeu os sentidos, fazendo as parceiras usufruírem à vontade de seu belo corpo escultural. Ao amanhecer, ela despertou-se sentindo estranha, mas satisfeita e feliz. Estava em seu quarto e vestida como havia deitada na véspera. Sentou-se e pensou: terá sido um sonho? Mas e essa impressão de ter realmente acontecido tudo? Confusa, ela se arrumou para o café e foi para a cozinha. A luz já havia sido restaurada e era uma manhã sem sol, sem chuva, mas nublado. Andréia a esperava com uma bela mesa de café farto. Dolores, com cuidado, procurou com o olhar as outras 2, mas não estavam. Bom dia, prima. Dormiu bem? Perguntou Andréia. Sim, acho que tive pesadelo, ou sonho, sei lá. Efeito do vinho, talvez, respondeu a prima. Eu pouco dormi, mas estou bem, disse Andréia. Dolores se conteve e passou a entender que tudo foi um sonho. Não tocou no assunto e guardou para si o que viu e fez nesse sonho estranho. O dia transcorreu normalmente, mas notou que Andréia estava bem sonolenta e, não querendo ser importuna, tratou logo de regressar para sua casa. Ignorando os apelos de Andréia para que ficasse mais um pouco, Dolores se pôs na estrada no meio da tarde. Conectou o celular no rádio do carro
e aí ele toca. Era a prima. Dolores, esqueci de te dizer uma coisa. Tenha cuidado com o sol. Que sol? Está tudo nublado e daqui a pouco será noite. Aproveitando essa esquisitice de Andréia, ela rebateu. Me diz uma coisa, você tem namorado? Nós não falamos disso ontem, né? Andréia respondeu. Eu tinha 2 namorados e agora eu tenho mais um. Você. Dolores, a nossa noite foi maravilhosa. Dolores, por um reflexo, desligou e ficou a pensar. Então não foi um sonho? E agora? Não posso contar isso para ninguém, principalmente para minha família. O que será que quis dizer cuidado com o sol? Que loucura! Quando ela chegou em casa, por instinto ela foi direto para a geladeira. Abriu um pacote de carne e sugou o sangue. Bateu a carne no liquidificador e bebeu como se fosse suco. Aos poucos, Dolores foi entendendo sua nova realidade. Havia se tornado uma vampira homossexual e só encontrava ressonância na casa da prima, para onde foi morar, abandonando tudo. Boa noite. Se essa história é real, surreal ou sobrenatural, cabe a você decidir. Nossos agradecimentos especiais a Sérgio Gitel, autor do conto O Segredo de Dolores.